Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte da nossa aula. Nós estamos falando sobre Jesus é a Torá viva. Você lembra onde nós paramos na última aula? Então vamos retomando aqui o texto de Lucas 2, de 14 a 22. Vamos lá, vamos ler novamente. Desde o começo, e Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ali sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. Presta atenção nesse texto. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lembrando que sinagoga é lugar onde vão os judeus para congregar e exaltar o nome do eterno Deus de Israel, nosso Pai e nosso Criador. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, presta atenção nisso, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga num dia do Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro, e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: não é este o filho de José? Então olha que interessante que nós estamos lendo aqui nesse texto, querido. Jesus ele toma nas suas mãos o livro do profeta Isaías e abre no trecho, aqui dentro do costume, a Haftará, do Isaías 61, que diz sobre o ministério do Mashiach. Se você continuar lendo esse texto de Lucas, você vai ver que ele diz: hoje essas palavras se cumprem em mim. E eles se maravilharam do seu ensino. Então eu li para vocês aqui vários textos bíblicos da Nova Aliança, provando que todo o ministério de Jesus estava fundamentado nos judeus. Então, esse conceito de veio para o que eram seus e os seus não receberam, dizendo que os judeus rejeitaram a Jesus, eu estou provando biblicamente para você que isso não é um fundamento. Os judeus rejeitaram a Jesus? Rejeitaram, muitos deles rejeitaram, porém muitos o aceitaram. E todos os que aceitaram foram feitos filhos de Deus. Até aqui, você está compreendendo? Até aqui você já compreendeu que Deus não rejeitou Israel? Até aqui você já compreendeu que não há essa mudança do povo terreno que é Israel para o povo celestial que é a igreja? Isso não há fundamento, isso não existe nas Escrituras. Nós não podemos pegar coisas filosóficas de homens que não compreendem os conceitos corretos da Bíblia e simplesmente através disso gerar uma doutrina. Ok? Nós estamos tratando de fundamentos primordiais das Escrituras. E entender quem é você, quem nós somos nesse contexto e quem é Israel é importantíssimo para a nossa saúde de entendimento. Certo? Mas vamos lá. Deus rejeitou os judeus? Deus rejeitou os judeus? O que Paulo fala a esse respeito? Vamos lá, Romanos 11, 1 ao 4. Então eu digo: rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não saibais o que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, eles mataram seus profetas e derrubaram seus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Mas o que lhes diz a resposta do Senhor? Eu reservei para mim 7.000 homens, que
porque não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. O que está acontecendo aqui, pessoal? O apóstolo Paulo está resumindo aqui em Romanos tudo aquilo que nós tínhamos falado. No tempo de Elias, Elias também clamou a Deus: Deus, eu estou sozinho, cadê o seu povo? Onde está o seu povo? Todos eles se venderam. Porém, o que Deus fala para ele? Eu separei para mim. Querido, entenda algo. Sempre vão haver 7.000 joelhos que não se dobraram. Sempre vai haver os 300 de Gideão. Sempre vai haver aqueles que são fiéis, aqueles que são marcados na testa. Sempre vai haver os 144.000 selados e separados pelo Cordeiro. Entenda isso. Não caia nessa conversa da substituição. O processo da substituição, que Deus rejeitou Israel e substituiu Israel pela igreja, a gente precisa pensar numa outra vertente. Essa igreja que nós temos hoje está pior do que Israel naquela época. Será quando essa igreja vai ser substituída? Você já pensou nisso? Se não existe na Bíblia nenhuma promessa para a igreja, se todas as promessas bíblicas são para Israel e Deus rejeitou Israel segundo o ensinamento de John Nelson Darby, será quando ele vai nos rejeitar? Porque o nosso procedimento não é muito diferente do procedimento dos judeus naquela época. Então vamos encerrar essa conversa de substituição por aqui e vamos partir do fundamento, que por amor fomos enxertados em todas as promessas que são para o povo de Israel, através de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jesus. Nós nos encontramos nessas promessas, ok? Então vamos lá. Baseado nessa vasta prova bíblica, vamos aos fatos. A doutrina de Darby não encontra apoio quando mergulhamos nossos olhos nas Escrituras. O conceito da substituição de Israel não se fundamenta nas Escrituras. O tempo da lei e da graça é uma doutrina de homens que tem como objetivo diluir os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Se trocarmos a lei pela graça, nós não teremos nenhuma. Porque a lei e a graça, elas andam de mãos dadas para te dar o seu destino. Ok? Eu vou trazer um estudo para vocês, que aqui dentro da DNA Academy, com o seguinte título: o Anticristo, o Terceiro Templo e os Sacrifícios. E você vai entender que Deus nunca quis sacrifício de animais, mas que esses sacrifícios, eles tinham como conotação ser a sombra do sacrifício definitivo. Então, quando falamos de lei, nós não estamos falando, querido, de sacrifício de animais. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dos mandamentos que foram por Jesus entregues a Moisés no Sinai. Nós estamos falando dos 1050 mandamentos que existem na Nova Aliança. Nós estamos falando de Apocalipse 22:14. Bem-aventurado são aqueles que guardam os mandamentos, que poderão comer da árvore da vida. Nós estamos falando de Mateus 28:19, ensine, 19 e 20, ensine a eles todos os mandamentos que eu vos tenho ordenado. Entende? Nós estamos falando de Tito, no capítulo 2, no versículo 11 e no versículo 12, que a graça salvadora foi dada a todos os homens e ela nos ordena, ela nos orienta a viver uma vida de santidade, de piedade, livre das maldições, livre das concupiscências desse mundo. Quando estamos falando de lei, nós estamos falando de 2 Pedro 3, no versículo 11 e no versículo 12, quando diz que, sabendo que todas essas coisas chegarão ao fim, que tipo de pessoa você deve ser? Uma pessoa santa e piedosa, aguardando e antecipando e apressando a volta do Mashiach. Quando nós estamos falando de lei, nós estamos falando de mandamentos, conexões que te reconectam com o seu Pai. Nós estamos falando daquilo que corrompe o pecado, que rompeu a ligação entre nós e o nosso Deus. E os mandamentos nos trazem de volta através da graça. É pela graça, querido, que os mandamentos podem trafegar. A estrada a qual os mandamentos caminham é a graça de Deus através de Jesus. Entende? Então, se você não tem a graça, você não tem mandamentos. Se você não tem mandamentos, você não tem a graça de Deus. Um é codependente do outro.
Você precisa de um para acessar o outro, ok? Então vamos lá. Jesus é o fundamento eterno. A grande maioria das traduções, por seus motivos, por seus vários motivos, principalmente dogmáticos, eles têm a tendência de traduzir o texto de João 1,17 da seguinte maneira. Talvez se você abrir a sua Bíblia aí agora, em João 1,17, você vai ler o que eu vou ler para você aqui agora. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, qual que é a sua interpretação para esse texto? Escreve aqui embaixo, nos comentários. Quando você lê um texto como esse, qual que é a sua representação ideológica? Baseado na interpretação comum, nós vamos entender o quê? Que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus. Aí eu posso ter algumas interpretações aqui dentro desse texto. Eu posso dizer que a lei não é nem graça e nem verdade, que a lei não foi dada por Jesus, mas por Moisés, Então por isso eu não tenho que seguir, eu sigo a Jesus, eu não sou seguidor de Moisés. Então eu tenho várias interpretações baseadas no dogmatismo. Mas se eu for para o contexto original, para a tradução original do texto, nós vamos ler da seguinte maneira. Porque pelas mãos de Moisés a Torá foi dada. Portanto, a verdade e a graça pela mão de Jesus, o Messias, foram dadas. É isso que está escrito no texto original. Ou seja, quando eu vou para o texto original, o que eu percebo aqui? Que a lei, a instrução, a conexão, o mandamento que Moisés recebeu, ele recebeu pelas mãos de Jesus. E é por isso que essa lei, que esse mandamento, que essa instrução é graça e é verdade. Entende a diferença, querido? Quando você tira o dogmatismo e quando você abre as Escrituras dentro do seu conceito original, como ela te conecta com o Pai. Jesus é o arquiteto do universo. Talvez você já tenha ouvido isso, como um arquiteto do universo numa outro conceito religioso, numa outra sociedade, mas na verdade o verdadeiro arquiteto do universo é Jesus. Há um livro da sabedoria judaica escrita por Shimon Bar Yochai que é chamado de Zohar. Zohar é o livro dos resplendores. Então, no seu capítulo 1, no verso 37, ele diz o seguinte: venha e veja, com a Torá o Eterno criou o mundo, como está escrito em Provérbios 8:30. Eu estava do lado dele, como um arquiteto, eu era as suas delícias. A Torá conversa com o Eterno sobre a criação do mundo. Como arquiteto, a Torá está ao lado do Eterno na criação do mundo. Através da Torá, o Eterno cria o mundo. Então, o que é que Shimon Bar Yochai, o que é que esse livro de sabedoria da cultura de Jesus está querendo dizer? Que através da Torá, o mundo foi construído, que houve uma conversa entre a Torá e o eterno Deus, o nosso Criador, a respeito de como esse mundo seria construído. Então nós temos a seguinte síntese aqui, que sabedoria é igual a Torá. Não é outro ser a partir do Eterno, mas é o próprio Eterno. A sabedoria do Eterno é o meio da criação. No Tratado de Sanhedrin, que é um outro livro, um outro compêndio da cultura judaica, que explica, que elucida os aspectos da Torá, os aspectos legais, as interpretações, seria como um livro de hermenêutica cristã. Então, o Talmud, no Tratado de Sanhedrin, no capítulo 3, no versículo de número 37, ele diz o seguinte: o Eterno e a Torá são um. São um errado. O Eterno não é uma coisa e a Torá é outra. Eles são um. E isso é o que João diz em João 10:30. Vamos ler o texto? Vamos lá. Abra sua Bíblia em João 10:30.
Eu e o Pai somos um. É isso que Jesus está dizendo. Então, quando João escreve esse texto aqui, querido, baseado naquilo que ele ouviu Jesus dizendo, não foi uma invenção. Isso já havia sendo dito, já estava escrito na sabedoria de Israel há muitos anos. O próprio Tratado de Sanhedrin, ele já fala a esse respeito. Ele já está dizendo, o Eterno e a Torá são errados. São um. Esse errado é o termo que está em Deuteronômio 6. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ou seja, ouve Israel, Adonai é o seu Deus, Adonai é um. Então João está replicando aqui uma fala de Jesus, onde ele diz, eu e o Pai somos um. Entendendo o que João ensinou dentro da cultura de Jesus. Vamos lá, vamos entender esse conceito dentro da cultura de Jesus. João 1, nós vamos ler 1 ao 3 e o verso 14. Vamos lá. Em princípio era a palavra. Por que é em princípio e não no princípio, pessoal? Como foi traduzido? Porque no princípio dá uma ideia que houve um começo e ninguém sabe quando foi esse começo. Até a palavra que começa é Bereshit, então é em princípio. Se fosse no princípio seria Bareshit. Então é em um princípio, num tempo que ninguém consegue definir, visto que o nosso Deus, nosso Criador como a literatura rabínica, a literatura judaica, ela o chama, é o En Sof, é o sem fim. Ele não tem começo e nem fim de dia, você não consegue descrever nem definir quem ele é. Então, em princípio, era a palavra, e essa palavra estava com Elohim. Elohim era aquela palavra. Esta palavra está no princípio com Elohim. Tudo por meio de suas mãos existiu, e sem ele nem mesmo existiria uma coisa que existe. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como glória do único que vem do Pai, que é cheio de graça e de verdade. Não há diferença, querido, entre o Messias e o Eterno. Eles são um. Ele estava com ele no princípio. É isso que os sábios de Israel também vão dizer. Esse conceito não é um conceito que foi inventado pelos cristãos, querido. Os mais profundos ensinos, os mais profundos materiais dentro da ortodoxia, do ensino dos sábios de Jesus, da cultura de Jesus, os sábios de Israel, vão dizer que o Eterno e o Messias são uma única pessoa, é o mesmo. E João ele traz isso de maneira maravilhosa. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 119, no versículo 89, nós vamos ler do 89 ao 92, do 105 ao 109 e o 160. Vamos lá, vem comigo. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu. A tua fidelidade é a todas as gerações. Tu estabelecestes a terra e ela permanece. Eles continuam hoje segundo as tuas ordenanças, pois todos são teus servos. Se a tua Torá não tivesse sido os meus deleites, eu teria perecido em minhas aflições. Você já percebeu aqui uma conexão com o Provérbios, 8:30. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou muito aflito, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te imploro, as ofertas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. A minha alma está continuamente em suas mãos. Ainda assim, não me esqueço da tua Torá. A tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos seus justos juízos dura para sempre. Você percebe essa estrutura poética nos Salmos? Que há uma hora ele usa a palavra, outra hora ele usa a Torá. Por que eu trouxe esse texto aqui para vocês? Para vocês entenderem que quando João está dizendo
que no princípio era a palavra, o que ele está dizendo é que no princípio era a Torá. Entende? Para você entender que no princípio era Jesus que estava conversando com o Eterno, conforme dito em Provérbios 8:30, e nesse mesmo princípio, quando disse haja, era Jesus que estava operando. Então, para quem entende um pouco, né, da cultura, da estrutura poética dos Salmos, dentro da cultura judaica, quem conhece essa poesia percebe que o salmista usou uma técnica chamada de paralelismo, de ideias em que tua palavra, conforme o verso 89, está como sinônimo de tua Torá, no verso 92. Esse recurso é novamente usado no verso 105, em conjunto com o verso 109, certo? À luz do Taná, Torá é sinônimo de palavra. João conhecia muito bem esse conceito. Você entende esse paralelismo? Eu estou falando de estrutura linguística. Entende? A estrutura poética dos Salmos faz parte da cultura de Jesus. Ok? Então, quando está dizendo aqui a tua palavra, em princípio era a palavra, ou seja, em princípio era a Torá. Então, até aqui você já entendeu que dentro do paralelismo poético dos Salmos, que Torá e palavra são sinônimos, ok? Nós vamos parar essa aula por aqui e eu me encontro com você na parte 3 de Jesus é a Torá viva. Não se esqueça de anotar aqui embaixo na descrição suas dúvidas, os seus comentários. Vamos interagir com essa instrução para que possamos usufruir o máximo possível daquilo que Jesus tem para nós, ok? Então vamos lá, te aguardo na parte 3. Grande abraço!